eu não quis nem passar PowerPoint, eu não quis nem ligar o computador, eu quis dedicar um tempo realmente para essa palavra. Eu quero dedicar um tempo para a gente orar hoje aqui, porque não existe super crentes, não existe super cristãos, não existem super homens e super mulheres de Deus, não existe super pastores, não existe super missionários. Existem pessoas que realmente alinham a sua vida com os céus. Existem pessoas que decidem viver uma vida de renúncia, pessoas que crucificaram ou crucificam a sua carne todos os dias, como a Bíblia diz em Gálatas 5:24, com as suas paixões e suas concupiscências. E existe um Deus que tem destrancado os céus e que tem manifestado a glória dele para a vida daqueles que o têm buscado. E eu tenho certeza de uma coisa: há muito de Deus para ser destrancado para a nossa vida. Você que está aqui, há muito de Deus para ser destrancado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E se existe algum segredo na nossa vida, eu tenho dito isso, o segredo é realmente a gente estar cheio da glória de Deus. O segredo é realmente nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, porque o Senhor disse isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu quero compartilhar um peso do coração de Deus com você hoje aqui, porque, irmãos, sinceramente, o importante para Deus não é como nós começamos a nossa caminhada. O importante para Deus não é como você começa a sua pegada. O importante para Deus é como nós vamos terminar lá na frente. E nós temos percorrido um pouco essa nação, e infelizmente o histórico não é bom. Quantas pessoas que você conhece que começaram muito bem, que começaram numa pegada legal, você olhou e falou: nossa, esse cara vai voar, esse aí ninguém segura, esse jovem vai, nossa, esse cara está aleluiado, esse cara vai virar um vice-querubim. E de repente a gente fica sabendo que se perdeu pelo meio do caminho. Porque para Deus, cara, não é tão importante como você começa. Para Deus é importante como é que nós vamos terminar a nossa história lá na frente. Se a gente vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Agora é esperar a coroa de glória que está preparada para mim. E quando você vai estudar o sentido hebraico da palavra salvação, a palavra salvação vem de uma palavra que significa Olam. E a palavra Olam significa ali atrás. Olam significa ali atrás, salvação significa ali atrás. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós não estamos indo para Deus, nós estamos voltando para Deus. Porque o homem foi tirado de Deus um dia. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para o Evangelho, nós começamos a fazer um caminho de volta. Está entendendo isso? Diga glória a Deus. E tem muita gente que não gosta desse termo caminho de volta, irmãos, porque fazer o caminho de volta não é fácil. Porque falar de voltar, fazer o caminho de volta, fala de encontrar muitas pessoas que eu feri, e agora com Cristo, como cristão, eu tenho que restituir. Fazer o caminho de volta, fala como cristão, de eu encontrar muitas pessoas que me feriram, que me magoaram, que me frustraram, que me traíram, e eu ter que liberar perdão para a vida delas. Mas esse é o sentido da salvação. Nós estamos voltando para Deus, restaurando o caminho de glória, porque é no lugar de glória que as coisas acontecem na nossa vida. Paulo disse no livro de Coríntios que nós não somos transformados de culto em culto, nós não somos transformados de louvor em louvor, nós não somos transformados de mensagem em mensagem, não. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória.
ficar cheio da glória dele, tem que entrar debaixo da nuvem da glória, tem que entrar nesse mover dos céus, e fazer o caminho de volta. Nos fala isso, voltar, não é fácil, mas é preciso, é necessário, é libertador, é transformador, e acima de tudo é gratificante. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite, que você está cansado, oprimido, sobrecarregado. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus, irmãos. Sabe qual é a nossa principal arma de guerra? A paz. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: paz é nossa principal arma de guerra. A Bíblia diz que nós vencemos a guerra não é com o príncipe da guerra, é com o príncipe da paz. Jesus não é o príncipe de guerra, ele é o príncipe da paz. E a paz é a tua principal arma de guerra. E tem pessoas aqui que hoje você precisa se libertar, você precisa tirar esse fardo pesado que você está carregando de dor, de culpa, de ansiedade, de preocupação, de angústia, de tristeza, porque Ele quer te dar uma nova direção a partir de hoje. Ele quer te levantar, descansar, Ele quer te levar a descansar no lugar de glória. Irmão, Salmo 127, a Bíblia diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, porque Ele dá aos seus, até mesmo enquanto eles dormem. Aleluia! Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você aprende a descansar no Senhor. Tem pessoas aqui que você anda preocupado, ocupado e pós-ocupado. Tem pessoas aqui que você não consegue desacelerar sua mente, descansar em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: excesso de pensamento no passado gera depressão. Excesso de pensamento no futuro gera ansiedade. Excesso de pensamento no presente gera estresse. Aí eu quero saber para quem que eu estou falando aqui. Para quem está pendendo para depressão, para ansiedade ou para o estresse? Ou eu estou falando para a gente que já aprendeu a descansar em Deus, sabendo que o seu Redentor vive, sabendo que vai dar tudo certo. Inútil irmão, tem muita gente dando muito duro, levantando de madrugada, dormindo tarde, correndo, um ativismo muito grande, e não sai do lugar, pelo contrário, está andando para trás. Sabe por quê? Se ele não tiver nesse negócio é em vão. Sabe por quê? Ele dá os seus até enquanto dorme. Irmãos, o lugar de glória que Deus criou, que está na Bíblia, o primeiro lugar de glória chamava-se Éden. E o homem que Ele colocou lá chamava Adão. E olha como Deus trabalha no lugar de glória. Um dia Deus chegou lá e viu que cada animal tinha seu parceiro e sua parceira. E Ele olhou para Adão e Adão estava só. E Ele falou assim: não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele que lhe seja idônea. Aí Deus chama Adão. O que Deus fala para Adão? Adão, vem cá um pouquinho. Vai tirar uma soneca ali. Vai dormir, que eu preciso fazer algo por você. E a Bíblia diz que enquanto Adão dormia no lugar de glória, enquanto ele descansava no lugar de glória, Deus começou a trabalhar a favor dele. E da costela de Adão, Deus tirou a sua esposa, a sua auxiliadora, Eva. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? No lugar de glória, irmãos, não é nós que fazemos, é Deus que faz.
No lugar de glória, a gente consegue descansar no Senhor, sabendo que mesmo se você estiver descansando nele, Ele está trabalhando por você. Essa palavra é para você que está aqui nessa noite, você que está ansioso, você que está preocupado, você que está desesperado. O Espírito Santo te convida nessa noite a descansar no lugar de glória, e já há um lugar de glória estabelecido nesse ambiente aqui, já há um lugar de glória estabelecido através da adoração nesse lugar aqui, já há um ambiente de glória. A paz que excede todo entendimento já está fluindo nesse lugar, a unção que despedaça todo jugo já está fluindo nesse lugar. Oh, aleluia! Eu sei que pode parecer loucura, mas é mesmo. Está na Bíblia, 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Como é que pode, irmão, você chegar para uma pessoa que está passando o momento mais difícil da vida dela e falar assim: descanse em Deus que vai dar tudo certo? É loucura, porque hoje é sinônimo de status. Está com uma vida totalmente ocupada, sem tempo para nada. Parece que é status hoje as pessoas não ter tempo para mais nada. Parece status hoje você olhar para uma pessoa e ela falar: olha, meu dia está corrido, não tenho tempo para mais nada. Eu estava falando para os meninos hoje, se você não tiver 20 minutos do seu dia para você, você está deixando de existir. E pode acreditar, tem pessoas que não conseguem tirar 20 minutos do seu dia para orar, para agradecer a Deus, para meditar numa palavra. Irmãos, olha a história. Eu quero falar um pouco com você sobre a vida do sacerdote Eli. Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Gente, o que levou um homem que começou a sua vida assentado numa cadeira no templo, terminar a sua vida assentado numa cadeira à beira do caminho, totalmente angustiado e desesperado? O que levou esse homem, que havia já uma unção sacerdotal sobre a família dele? Porque foi lá no Egito, se você estudar a história de Eli, você vai ver que eles foram separados, a família dele foi separada no Egito. O pai dele era sacerdote, e ele recebeu essa unção sacerdotal do pai, e a tendência era ele endossar isso para a vida dos filhos, e os filhos multiplicarem isso. Mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu entre 1 Samuel 1:9 que nós lemos e 1 Samuel 4:13? O que aconteceu na vida desse homem que terminou, que começou como você está aqui hoje, assentado no templo, e terminou a sua vida na beira do caminho, desesperado? É o que tem acontecido com muitos. É o que muitas pessoas estão passando hoje. E volto a dizer, o importante para Deus não é como nós começamos, o importante para Deus é como nós vamos terminar a nossa vida. Eu quero que você me ajude agora. Vira para a pessoa do seu lado, pergunta assim para ela: como que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado depois que você deixar essa vida? O que as pessoas vão dizer a teu respeito? Cara, você lembra do irmão Pedro? Quanta luta, quanta dificuldade, quanta guerra aquele cara passou, mas ele não desistiu, ele não arredou o pé, e o exemplo dele fala até hoje. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um homem que ele tinha sido operado já tinha tirado já 8 tumores do seu corpo. E a pessoa que estava entrevistando ele perguntou assim para ele: você não tem medo da morte? Ele falou: não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra.
Porque um homem honrado, mesmo depois de morto, a sua história continuará falando por ele. Como você quer ser lembrado, querido? Como aquele que deixou no meio do caminho, ou como aquele que fez a diferença na sua geração? Como aquele que marcou a sua geração com a sua vida? Como eu falei ontem, a história, o exemplo de Martin Luther King, que foi um pastor batista, que conseguiu mudar a história do seu tempo, e que reflete até hoje a história desse homem. Irmãos, o grande problema de Eli, sabe qual foi? Dificuldade de obedecer à voz de Deus inteiramente. Ele estava no lugar certo, ele tinha unção, ele tinha patente. Só que chegou uma hora de Deus teve que tocar em algo, sabe por quê? Porque os filhos de Eli queriam assumir a sucessão sacerdotal. Hofni e Finéias, a Bíblia diz que esses dois caras se tornaram dois endemoniados, dois filhos de Belial, que vestiram a capa de cristão, que vestiram a capa de sacerdotes, mas na realidade tinham um coração corrompido, imoral e perverso. E Deus veio a Eli e falou: Eli, põe tua casa em ordem. Eli, coloca os teus filhos no lugar deles. Eli, repara o altar da sua casa. E Eli teve dificuldade de dar ouvido à voz de Deus. Eli teve dificuldade de repreender os seus filhos. Eli teve dificuldade de obedecer à voz de Deus. Irmão, quer ser vitorioso, quer ser uma pessoa bem sucedida, quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, não tenha medo de viver a palavra de Deus. Doa o que doer, custe o que custar. É melhor a gente morrer no deserto com Deus do que ficar no Egito e morrer escravo de Satanás. Se você tiver que se decidir por alguma coisa hoje, amanhã e depois, decida-se sempre por Jesus. Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo, irmãos. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que na maioria das vezes o juízo que nós vivemos sai da nossa própria boca? É da nossa própria boca que sai o juízo que nós vivemos. Quando Davi adulterou e Natã, o profeta Natã foi lá repreender ele. Você lembra dessa história? Natã chega lá e começa a contar a história de uma cordeirinha, dizendo: Davi tinha um homem aqui do reino, que ele tinha só uma cordeirinha. Mas um dia um homem poderoso, que tinha muitas cordeirinhas, viu aquela daquele homem, e ele falou: eu quero aquela. E ele foi lá e tomou a única cordeirinha que aquele homem tinha. O que o senhor acha dessa história? Davi, a Bíblia diz que Davi se indignou, bateu a mão no trono, se pôs em pé e disse: digno de morte a este homem, e pela cordeira vai restituir 4 vezes mais. Aí Natã olha para ele e fala assim: Davi, você é esse homem, mas Deus manda te dizer que você não vai morrer, mas você vai restituir 4 vezes mais. Então, e você vai estudar a vida de Davi. Sabe quantos filhos de Davi morreram? 4. Davi perdeu 4 filhos. De onde saiu o juízo, irmãos? Da própria boca dele. Da própria boca dele. O melhor que nós temos a fazer é obedecer à voz de Deus. A palavra de Deus funciona. Os princípios de Deus funcionam, amém? Hebreus 4,12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos intentos do nosso coração. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli, irmão, se tornaram homens tão maus, sacerdotes tão maus, que o povo trazia a oferta para o templo, o sacrifício para o templo, e eles tinham um garfo de 3 dentes, que eles iam lá e tomavam toda a oferta para eles.
A gordura da oferta pertencia a Deus, era de Deus a gordura, e eles estavam tocando naquilo que era de Deus. E quando nós começamos a tocar naquilo que é de Deus, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Quando nós começamos a andar pela nossa justiça própria, nós temos que tomar cuidado. Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus não está interessado nos teus bens. Deus está interessado em você, na tua obediência. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Jovem que está aqui, Deus quer você. É você que Ele quer. Homem que está aqui, Deus quer você. Ele não abre mão da sua vida. Mulher que está aqui, Deus quer você. Ele não abre mão da sua vida. Ele quer você na sua totalidade. E esses moços se tornaram filhos de Belial. E um dia Deus vem e compartilha com Samuel, dizendo: olha, eu vou tratar na casa de Eli, eu vou fazer algo tão terrível, que quando alguém contar, até os ouvidos vão tinir. E um dia, irmãos, no capítulo 4, a Bíblia diz que os filisteus levantaram guerra contra Israel, e o povo saiu para a batalha, e de repente eles foram para o campo de batalha, morreram 4 mil. Eles voltaram desesperados: precisamos rever a estratégia, o que está acontecendo, alguma coisa está errada. Aí eles lembraram: opa, nós estamos sem a arca de Deus. E a arca de Deus representava, ou simbolizava a presença de Deus. Correram lá, foram buscar a arca, e a Bíblia diz que quando a arca chegou, irmãos, houve um barulho tão grande, houve um louvorzão tão grande, que a terra tremeu. Depois você lê no capítulo 4, a Bíblia diz que os filisteus lá do outro lado sentiram a vibração daquele louvor. E o povo de Israel olhou e falou: opa, agora a guerra está ganha, a arca está aqui. E esse é o ponto que eu quero chegar com você nessa noite, irmãos. Não cogite, escute, o nome de Jesus não é um amuleto que a gente pode usar independentemente da nossa posição e das nossas escolhas. Não cogite uma vida de bênçãos e livramentos independente das suas escolhas. Nós precisamos alinhar o nosso coração com os céus. A obediência aos princípios de Deus alinha o nosso coração com os céus. A desobediência alinha a nossa vida com os princípios das trevas. A obediência nos leva a andar nesse lugar protegido por Deus, nesse lugar aonde há provisão, aonde há manifestação de Deus, mas a quebra de aliança nos leva a lugares para longe de Deus. É o que eu venho falando, Deus vem falando, falou sexta, ontem. Os mandamentos de Deus não têm um caráter privativo, mas têm um caráter protetivo. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos caminhando debaixo de um lugar que está protegido pela glória e pela graça de Deus, e ali Deus manifesta seu favor, ali Deus manifesta seu poder, ali Deus manifesta a sua verdade, ali a glória. O povo fez a maior festa quando a arca chegou, mas a arca não era um amuleto, gente. Aqueles caras, Hofni e Finéias, aqueles sacerdotes, filhos de Eli, estavam vivendo com o coração totalmente desalinhado com os céus, estavam vivendo com o coração totalmente corrompido. Foram caras que literalmente trouxeram a religiosidade e a imoralidade junto. O pecado desses caras foi tão grave que a Bíblia diz que eles chegaram ao ponto de se deitar no templo ou no quintal do templo com as mulheres. Religiosidade e imoralidade. Eu falei com vocês ontem sobre isso. A nação brasileira, o teto espiritual dessa nação, a religiosidade está misturada com a imoralidade.
todo idólatra é um imoral. Idolatria não tem só a ver com uma imagem. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração se torna um ídolo. Tem pessoas que o ídolo é o carro, que o ídolo é o trabalho. E todo idólatra se torna um imoral. Essa é a dinâmica do pecado. E esses homens perverteram a santidade. E eles acharam que a arca de Deus era um amuleto. E sabe o que aconteceu? Quando a arca chegou, teve aquele louvorzão. Saíram para a batalha. E os filisteus lá do outro lado falaram: nossa, agora nós estamos perdidos, estamos lascados. Mas alguém disse: olha, não tem problema, mas vamos levantar nossa cabeça, ainda que a gente morra, vamos morrer com dignidade, lutando. Mal sabia eles que o que tinha ali era só a forma, porque a essência, que era Deus, já tinha ido embora há muito tempo daquele povo. Irmãos, olha aqui para mim. A questão na vida não é o que você passa, mas é com quem você passa. Porque a vida não é fácil. A Bíblia diz em Atos 14, 22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? João 16, 33, um dia Jesus chamou os discípulos e falou assim: gente, vem cá, eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. Olha só, irmãos, o que eles esperavam ouvir? Quando alguém chega para você e fala assim: eu vou dizer uma coisa para que você fique tranquilo. Ele falou: pô, eu vou ouvir uma coisa boa. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Tá difícil? Dá glória a Deus nessa noite, irmão. Tá passando pelo deserto? Dá glória a Deus nessa noite. As maiores experiências que o povo de Israel teve com Deus foi no deserto. Deserto é tempo de crescimento. Deserto é tempo das maiores revelações de Deus na tua vida. Deserto é tempo de nós vermos a Deus face a face. Deus cuida. Vira para o seu irmão e fala: Deus cuida. Deus é fiel. Faz a tua parte, que Ele é fiel para fazer a dele. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Oh, irmão, o Espírito Santo vai te pegar por dentro hoje, vai mudar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não sabe aonde você se meteu. Jesus vai te pegar hoje, o Espírito Santo vai te pegar hoje. A unção do Altíssimo virá sobre ti. O Espírito excelente de Deus vai se apoderar da tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. Glorifica o nome dele. Aleluia, levanta a sua mão, dá glória ao nome dele. Oh, aleluia. Quanto mais glória você mandar, mais poder Ele vai mandar para a sua vida. Glorifica o nome dele. Exalta esse Deus na beleza da sua santidade. Eu quero dizer para você que esse ano é um ano de alinhamento. Esse ano é um ano de Deus alinhar muita coisa na sua vida. Está na hora de você abrir um pouco mão de toda essa bagagem, essa tranqueirada que você está levando. Porque para subir o monte não dá para ficar levando muita bagagem não. Para subir o monte, para se encontrar com Ele, não pode ficar levando muita coisa não. Marcos 8,34, Jesus chamou a multidão e disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me pelo caminho. Sabe qual que é a verdade, irmãos? Deus sem a gente continua sendo Deus, mas nós sem Deus nós não somos nada.
E eles saíram para o campo de batalha agora com a arca de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que morreram 30 mil. Foram abatidos 30 mil dos homens de Israel. E dentre esses 30 mil estavam os 2 filhos imorais de Eli, Hofni e Finéias. Morreram naquele dia. E Eli está onde? Na beira do caminho, desesperado. E Eli chegou no ponto aonde nós não podemos chegar. A Bíblia diz que ele se tornou cego, surdo e gordo. Espiritualmente é o sentido aqui. Eli se tornou um homem cego, já não conseguia enxergar mais a manifestação da vontade de Deus na sua geração, porque ele, como sacerdote, representante do povo diante de Deus, havia falhado. E falhou, irmãos, aonde nós jamais podemos errar, que é em relação à nossa família. A primeira e a maior igreja que Deus criou chama-se família. Cuide da sua família. Não tenha medo de levantar a palavra de Deus dentro do seu lar, principalmente. Quando Deus te der uma palavra, obedeça, porque Deus vai honrar. Eli está sentado agora à beira do caminho. Olha só, irmãos, um cara que começou a vida sentado no templo, agora está angustiado à beira do caminho, e ele sabia o que ia acontecer. De repente vem alguém gritando desesperado pelas ruas, e Eli, já não enxergando direito, pergunta: o que está acontecendo? E aquele moço vem até ele, e o moço diz: olha, nós lemos, os filisteus mataram 30 mil dos nossos, e dentre esses, seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E não para por aí, a arca de Deus foi levada por eles. A Bíblia diz que quando Eli ouviu isso, ele caiu para trás, e por estar gordo, velho, quebrou o pescoço e morreu ali. Olha como terminou um homem de Deus. Olha como terminou um sacerdote de Deus. E não foi só a vida de Eli que terminou. O sacerdócio de Deus na família de Eli acabou ali. Você vai estudar a descendência de Eli, irmãos. Esse povo viveu uma vida miserável, porque Eli, como homem de Deus, não tampou as brechas da sua geração, ele abriu as brechas pela desobediência. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, desmistificar uma coisa. Não existe uma guerra no mundo espiritual entre Deus e o diabo. Não existe, porque o diabo é café pequeno para Deus. Não existe. O minguinho da mão de Deus põe o Satanás para correr. Deus não é poderoso, Deus é todo poderoso. Não sobrou nada para o inferno. O problema é que a ilegalidade humana dá legalidade, dá direito legal para que os demônios explorem áreas da vida da pessoa. Demônio é efeito colateral. Demônio é parasita que só vem para parasitar em cima do lixo que nós muitas vezes permitimos que se acumule na nossa alma. Se a partir de hoje a gente falar assim: a partir de hoje nós vamos pegar todo o lixo da igreja e jogar naquele canto, e vamos fazer isso por um mês. Daqui um mês, o que vai sair daquele canto ali, irmãos? Rato, barata, mosca, bigato, todo tipo de parasita vai se criar ali. Aí a gente fala assim: vamos resolver o problema, gente. O pastor faz uma reunião, precisamos resolver o problema do canto ali, Felipe. Pastor, tem uma ideia, vamos fazer turno, pegar o pessoal, vamos fazer turno. E a gente fica ali turno em turno, de 2 em 2, de 3 em 3, espantando as moscas, matando as baratas, mandando os ratos embora. Vamos fazer isso, pastor? Amém. Resolveu o problema, irmão? Não.
Vamos ficar toreando em torno de sintomas, porque barata, rato, mosquito são sintomas de um lixo que está acumulado ali. E essa analogia representa muitas vezes a nossa alma, que a gente deixa tanto lixo se infiltrar na nossa alma, e a gente tem dificuldade de tratar ali. Tem áreas da nossa vida, irmãos, que a gente não quer que ninguém chegue, nem Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: na maioria das vezes o ponto da dor é o ponto da cura. Deus quer alcançar essa área da sua vida. Deus quer alcançar essa área da sua vida, querido, entenda isso. O Espírito Santo quer levantar a palavra de Deus nessa área da sua vida. Eu quero falar de dois posicionamentos que nós precisamos tomar, irmãos, como igreja, alinhar o nosso coração, se a gente não quiser terminar a nossa vida na beira do caminho, angustiado e desesperado. Primeira coisa, nós precisamos matar o homem do orgulho. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 6, no versículo 1, a Bíblia começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e a sua glória enchia o templo, e os serafins voavam, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeira coisa, por que Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor? Porque Uzias representa na Bíblia o homem do orgulho. Segundo Crônicas, no capítulo 26, a Bíblia fala a história do rei Uzias, que começou a reinar com 16 anos de idade, e começou muito bem, menino, dependente, interdependente, e a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o exaltou, ele se tornou um rei com um nome renomado. Deus deu inteligência para ele, para construir máquinas de guerra. Deus deu inteligência para ele, para adestrar um exército que era admirado em toda a terra. E esse é o problema, irmãos, é como a gente se posiciona diante das vitórias. O problema na nossa vida não é os momentos ruins, são os momentos bons. Porque dos momentos ruins a gente jejua, a gente ora, a gente chora, mas nos momentos bons a gente tem a tendência de dar uma afrouxada. Segundo Crônicas 26, no versículo 16, a Bíblia diz que Uzias, havendo se fortalecido, corrompeu o seu coração, e ele foi obstinado pelo orgulho, que ele chegou ao ponto, ele não se satisfez de ser rei, mas ele quis também fazer a função de sacerdote, porque no Velho Testamento existiam 3 ministérios levantados por Deus: profeta, sacerdote e rei. O profeta era o representante de Deus diante do povo, o sacerdote era o representante do povo diante de Deus, e o rei era o homem que tinha que manter a paz entre o povo, sendo guiado por esses 2 ministérios. E o cara não se contentou em ser rei, todo aquele peso de glória começou a cair no coração dele, e um dia ele quis se tornar sacerdote, sem a palavra de Deus, sem o aval de Deus, e a Bíblia diz que ele entrou no templo para oferecer incenso ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes entraram correndo atrás dele, ele com o incensário na mão. Eles falaram: não faça isso, o que você está fazendo? Ele quis confrontar os sacerdotes, e a Bíblia diz que ele foi cometido de uma lepra. Orgulho na Bíblia está ligado à lepra, à lei da lepra. E a Bíblia diz que ele sai correndo do templo, todo leproso, e pela lepra ele não pôde mais assumir o reino, foi colocado para longe, e toda aquela vitória, todo aquele orgulho abateu. Sabe por que a Bíblia diz que o orgulho antecede a ruína, e a altivez de espírito a queda? Por isso que Isaías falou: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o homem do orgulho, eu vi a glória de Deus.
Irmãos, quem quer ver a glória de Deus aqui? Mate esse homem de orgulho que ainda pode estar reinando na sua vida. Saia daqui nessa noite vencido, vencida pela vontade poderosa e soberana do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Os sonhos de Deus são melhores que os seus, os projetos de Deus são muito maiores que os seus. Querido, a Bíblia não é uma janela que se abre para a gente ficar olhando a vida dos outros. A Bíblia é um espelho que nos revela face a face quem realmente nós somos, quem sou eu. Por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus começou a refletir quem ele era. Porque desde o capítulo 1 de Isaías ele já era profeta. Mas no capítulo 6 ele é um profeta que se depara com a poderosa glória de Deus. Aí ele viu quem ele era, falou: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, o que vai ser da minha vida? Aí a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa com uma tenaz do altar de Deus, toca na boca dele, porque era o lugar que ele havia confessado a iniquidade, e cura ele. E depois o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Hoje é noite de confissão de pecados. Sabe por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele nasce no solo do genuíno arrependimento. E quando você confessar o seu pecado, Deus está aqui nessa noite para te curar na mesma hora. E eu já quero adiantar uma pergunta de Deus para essa igreja aqui, para você que está aqui nessa noite: a quem enviarei para a cidade de Mirandópolis? Quem há de ir por mim pelos vales e valadas? Quem há de ir por mim nas casas, nas famílias? Quem há de ir por mim nos hospitais? Quem há de ir por mim, aleluias, nas empresas? Quem há de ir por mim nas praças e anunciar que eu sou o poderoso, eu sou o Rei de Reis, eu sou o Senhor de Senhores? Quem há de ir por mim? Então, primeira coisa que tem que morrer, o homem do orgulho. Vira para o seu irmão e fala: morra. Morra. O homem do orgulho precisa morrer. Esse Uzias precisa morrer. Segunda coisa que precisa morrer, irmãos, nós precisamos matar hoje a falta de perdão. Você sabe que os cientistas já denominaram as células cancerígenas de células amarguradas. Uma pessoa que não tem uma disposição genética para câncer e acaba desenvolvendo câncer, tem sido feito mapeamentos e tem sido ligado essas células doentes a pessoas que durante a sua vida têm nutrido mágoa, têm sonegado perdão, têm vivido rancor. E biblicamente falando, irmãos, o homicídio e a indiferença são a mesma coisa. O problema é que às vezes alguém me magoa, alguém me fere, alguém me machuca, ou alguém não faz da forma que eu quero. Então o que eu faço? Como eu sou gospel, eu não posso voar na garganta dele e matar ele, eu não posso estrangular ele com as minhas mãos. Mas o que eu faço? Eu mato essa pessoa dentro de mim, eu mato ela dentro de mim. E toda vez que você vive a indiferença, você está se ligando iniquamente a essa pessoa. Aí você começa a dormir com essa pessoa, você acorda com essa pessoa, você come com essa pessoa. Você está numa igreja como essa aqui, lotada de gente, e os seus olhos parecem que só conseguem se voltar para aquela pessoa. O louvor, a glória está manifestando, Deus está fazendo, mas você só consegue ver o que aquela pessoa está fazendo, e muitas vezes te incomoda. Se tem uma coisa que nós precisamos levantar para alinhar o nosso coração com os céus, é o perdão. E perdão, irmãos, não é uma opção, não é um conselho bíblico, é um mandamento. É um mandamento.
Abra sua Bíblia em Mateus 6. A oração do Pai Nosso diz assim, a partir do versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminou aí, gente? Terminou aí? Não. Tem mais 2 versículos aí. Versículo 14 fala assim: quem disse isso aqui? Jesus. Ele fala assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Irmão, você pode viver 20 anos no meio de animais e talvez você jamais terá uma chateação, mas viver com pessoas é impossível. Nós convivermos com pessoas e não nos ferirmos, e não nos machucarmos ou machucarmos alguém. A arte da convivência é difícil, mas é preciso nós amadurecermos e aprendermos a viver o perdão. Irmãos, olha aqui para mim, olha aqui. No início da nossa caminhada com Deus, o que Deus espera é a nossa obediência, amém? Mas Deus espera que a gente cresça e amadureça e saia do nível da obediência e comece a viver o nível da concordância. Porque tem muitas vezes no nível da obediência que Deus fala assim: meu filho, por favor, fique em pé. Por favor, querido, fique em pé. Fique em pé. Olha que constrangimento que eu pus ele. Ele pode estar dizendo assim: Deus mandou eu ficar em pé, mas se eu pudesse eu queria estar sentado. Ele obedeceu, mas ele concordou? Sim ou não? Ele concordou? Não. Ele pode estar dizendo dentro dele: o que o pastor está fazendo comigo, gente? Estou pagando o maior mico na frente da igreja, eu queria estar sentado. Eu não concordo dele ter pedido para eu ficar em pé. Obrigado, pode sentar. Então muitas vezes com Deus a gente faz assim: eu obedeço, mas não concordo. Mas Deus espera que a gente amadureça e entenda que quando Ele nos dá uma ordem, uma direção, irmãos, talvez a gente não está vendo o que vai acontecer do outro lado, mas Deus está vendo. Se eu perguntar para você o que tem atrás dessa parede aqui, o que está acontecendo atrás dessa parede aqui, você não sabe, mas o Deus que nós servimos, Ele nos contempla aqui, e Ele contempla além dessa parede, Ele sabe de todas as coisas. Então concorde com Deus. Viva o nível da concordância. Se Deus está falando, perdoe quem te magoou, perdoe quem te feriu, perdoe quem te traiu. Concorde com os céus e viva a palavra de Deus. Mateus 18 também fala a passagem do credor incompassivo a partir do versículo 23. Mas isso você leia na sua casa, que a Bíblia fala a passagem de um homem que tinha uma dívida impagável. Mateus 18. Deixa eu confirmar, só se é o versículo 23. Mateus 18, a partir do versículo 23. Nosso horário já estourou. Eu quero que você leia esse texto na sua casa, que fala de um homem que tinha uma dívida impagável, e ele foi perdoado. Devia 10.000 talentos, e o outro devia 100 denários. Mas eu já vi muitas explicações a respeito disso, tipo assim: esse homem devia bilhões de dólares, e ele foi perdoado. E quando ele encontrou um que devia para ele alguns reais, ele não perdoou, ele não manifestou graça. E muitas vezes nós somos assim, nós fomos perdoados de uma dívida impagável por Deus.
E às vezes nós não queremos expressar graça. A graça que nós recebemos nós não expressamos para aqueles que têm nos ofendido. Mas é tempo da gente começar a fazer isso. Que bom que você está aqui dentro do templo. Mas Deus não quer que você termine na beira do caminho como o sacerdote Eli. Deus quer que você cresça. Deus quer acrescentar na sua vida. E guarde isso no seu coração e lembra disso todos os dias. O importante para Deus não é como nós começamos, mas é como nós vamos terminar a nossa caminhada com Ele. Irmãos, perdão é algo que está faltando no meio da igreja de Deus. Perdão é algo que está faltando no meio das pessoas do século 21. E não perdoar é você querer que o outro morra e você que está tomando veneno. E para perdoar nós temos que matar o homem do orgulho que ainda pode estar reinando no nosso coração. E eu quero terminar essa palavra nessa noite fazendo um desafio para você que está aqui. Eu quero convidar você que quer realmente viver uma vida alinhada com os céus. Porque cristianismo não é um jogo de regras, não é um jogo de crenças. Cristianismo é um estilo de vida que flui da palavra de Deus. É viver a cultura dos céus. Nós precisamos começar a trazer a cultura dos céus. A maioria das pessoas acha linda a história de vida de Jesus. A maioria das pessoas acha maravilhoso o exemplo de vida que Ele nos deu. Quando Ele era injuriado, não injuriava. Bateram numa face, Ele deu a outra. Cuspiram nele, Ele exerceu perdão. Colocaram uma coroa de espinhos que fez o seu crânio ensanguentar. Humilharam Ele, esbofetearam Ele. E Ele olhou para todas aquelas pessoas e disse: Pai, eu perdoo-as porque eles não sabem o que fazem. É lindo a história de vida de Jesus. Mas quantos de nós estamos dispostos a viver esse nível de vida sacrificial e serviçal que Jesus viveu? Quantos de nós estamos dispostos a viver como Ele viveu? Uma vida de renúncia, de obediência. É para você, jovem, homem, mulher. Eu quero que Deus manifeste essa unção nessa noite sobre essa igreja. O Espírito Santo quer te alinhar com os céus. E eu quero convidar você que está aqui. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que quer viver essa vida alinhado com os céus, que quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, que não quer deixar o orgulho reinar no seu coração, que não quer deixar a mágoa reinar no seu coração, que não quer terminar a sua vida na beira do caminho, que quer obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, doa o que doer, venha o que vier. Eu quero te convidar para sair do teu lugar e vir aqui à frente que nós vamos orar juntos.